Bom dia, companheiros da Subgrande Rio. Sejam bem-vindos ao Pode Falar, o podcast da Juventude Soca da Subgrande Rio. E hoje, continuando a nossa maratona de incentivos em relação à nova revolução humana, como um chamado à leitura individual do manual que o Sensei deixou de como realizar o Concerufo nos dias atuais. Então, a gente ainda está no volume 1, chegamos agora ao capítulo 4, Raios Benevolentes. E esse capítulo, ele começa relatando quando ele chegou a Nova York, foi nas Nações Unidas, ele percebe ali o atrito que tem, né, entre o Ocidente e o Oriente, assim, mas do Leste, né, e como todo mundo quer a paz, né, mas assim, esses representantes ainda não tinham entendido o real sentido da paz, né, que na verdade não é com guerra nem com ameaça, né, mas sim com um mundo globalizado, humanista e coletivo. A gente vive um pouquinho disso hoje, agora, né, nesse 2025. Na verdade, né, a gente entendendo que o planeta Terra é a nossa casa, mas não em territórios, né, assim, não Brasil, Estados Unidos, Alemanha, México, enfim, mas como uma grande casa da humanidade. Quando a gente começar a entender isso, os nossos governantes entenderem isso, com certeza o caminho para a paz será muito mais fácil de ser percorrido. E aí, enfim, depois que ele sai da sede das Nações Unidas, ele vai para uma reunião de palestra em Nova Jersey. E lá ele encontra, assim, a galera se movimentou, né, para realizar a atividade, receber o presidente. Então tinha em torno de um pouco mais de 10 pessoas, a sua maioria mulheres. Iniciou-se então a reunião de palestra, pouco mais de 10 pessoas, inclusive convidados estavam presentes. A maioria era de mulheres japonesas cujos maridos haviam estado no Japão a serviço do exército americano. A fadiga da vida diária estava estampada no rosto de cada uma delas. Imagina, você sai do seu país também, né, da sua casa, e morar numa outra realidade, com outros costumes, né, com uma vizinhança que você não conhece ninguém. E Sensei começa, né, dirigindo para cada uma delas, perguntando sobre a situação familiar e tudo mais. E aí uma delas responde, né: meu marido é militar e foi enviado para o exterior. Eu e meu filho pequeno estamos aguardando o retorno dele. Eu tava lendo, assim, e o Sensei incentiva, né? Caramba, seu esposo tá trabalhando no exterior e você tá aqui com o seu filho. Então, qual é a melhor forma de lidar com essa situação, né? Já que o marido saiu e você tem um filho para criar, não dá para se abater. Ele incentiva essa esposa, né, a cuidar bem do filho, né? Tornar ele um grande valor, um grande jovem. Porque aí o marido conseguirá, naturalmente, exercer o trabalho com excelência. E aí eu tava pensando aqui sobre a vida, sobre tudo mais, né? Quando a gente, às vezes, já vai para uma atividade do budismo, né? E caramba, né? Mas a pessoa não veio comigo, a pessoa ficou em casa, mas a gente tá numa maratona de visita do dia inteiro. Aí chega em casa, o companheiro ou a companheira que tá aguardando, né, prepara um jantar incrível. Né? Mas não veio comigo, não me apoiou, mas você chegou em casa, tem um jantar maravilhoso, a pessoa com um sorriso no rosto, perguntando como é que foi o dia. Essa sensação não dá um apoio, não dá um carinho. Então isso pra gente também entender que, às vezes, eu lembro quando eu era mais novinho, né, na minha família tem uma tia que o marido dela não pratica budismo, né? Mas ele sempre vira e mexe, traz a fruta do oratório, né? Às vezes prepara algum lanche para uma atividade que tem na casa dela na reunião de palestra. Então esse carinho nesse bastidor, eu acho que é o que garante o sucesso da nossa atuação no Concerufo. Então pra gente também entender esses outros lados que podem fortalecer a nossa prática diária. E aí ele continua perguntando, eu vou ler mais um trechinho, ó. Em seguida, Shiichi falou com a senhora que estava ao lado. Ela tinha cerca de 30 anos, cabelos estavam desalinhados, dava-lhe um ar tá dizendo aqui, de resignação. Parecia ter perdido totalmente a esperança na vida. Aí Shiichi pergunta, né, qual a profissão do seu marido, né? Aí ela responde, meu marido nunca teve um trabalho definido. Quando estava no Japão, servindo como soldado, ele me prometeu várias coisas. Disse que se eu viesse para os Estados Unidos, desfrutaria de uma vida boa e tranquila, que eu teria até empregada para fazer os serviços domésticos. Mas minha vida aqui é o inferno. Ele bebe o tempo todo, não trabalha e é violento. Eu fui simplesmente enganada por ele. Sei que o senhor deve estar pensando que fui tola em deixar-me me enganar tão facilmente por ele. Mas o que posso fazer agora? Já estou farto dessa vida.
E as outras mulheres também, tipo, concordando com a cabeça, entendendo. E aí a coordenadora da divisão feminina pergunta, né? Mas a senhora tá recitando o Gongyo e o Daimoku? Tá orando a Gohonzo todos os dias? Aí ela responde, não. Aí, como assim não? A senhora não foi orientada a recitar o Gongyo e o Daimoku diariamente quando se converteu ao budismo? Aí ela responde, categoricamente, não. Nunca me disseram isso. Quando eu estava partindo para os Estados Unidos, minha mãe me disse que eu estava indo para um país inimigo da Guerra do Japão, e que tudo poderia acontecer comigo. Então, ela apenas me pediu para receber o Gohonzo e, caso eu tivesse algum problema, orar. E eles perceberam que até aquele momento não tinha tido incentivo, não tinha tido estudo para essas pessoas. Como é que elas poderiam praticar e avançar? A coordenadora continua, né? Deixando de lado o que aconteceu com a senhora até hoje, a única forma de acumular boa sorte é empenhar-se com afinco na luta pelo Conselho dos Estados Unidos. Aí ela, sem o quê? Aí a coordenadora ficou sem palavras, né? Isso é sério? Eu preciso ensinar o budismo a partir do princípio básico de que a prática da fé é a própria vida diária. A gente já sabe disso, né? Mas eles não sabiam na época. Aí ela continua, a senhora não sabe o que é Konsen-Rufu? É propagar o budismo de Nichiren Daishonin para todas as pessoas dos Estados Unidos. E assim permitir que sejam felizes. Essa é a missão de todas nós. E aí ela continua. Parece que a senhora não teve a oportunidade de aprender os princípios básicos da prática da fé. Isso não deveria ter acontecido. Então eu vou explicar agora. A prática do budismo consiste da prática individual, ou seja, a recitação do Daimoku e do Gongyo, e da prática altruística, que corresponde a ensinar esse budismo para as outras pessoas. Nichiren Daishonin afirmou que, se realizarmos corretamente essa prática, poderemos atingir o estado de suprema felicidade. Se assim fizerem, o marido de cada uma das senhoras poderá encontrar o emprego dos sonhos, e as senhoras poderão desfrutar de uma vida de rainha. Poderão também viajar para o Japão quando quiserem. Aí uma, isso é inacreditável, isso é impossível. E uma tá dizendo assim, nossa, isso é impossível, a senhora tá dizendo que um dia eu vou poder voltar pro Japão quando eu quiser, quando eu desejar, mas eu não quero esperar por esse dia. Por favor, me levem de volta para o Japão com vocês agora. Eu não suporto mais ficar aqui. Aí a comitiva ficou toda sem entender, caramba, como é que chegou a esse ponto, assim, sabe? Aí o sensei percebeu que era o momento dele, tirou o paletó, sentou, começou a falar em voz baixa, mas tão firme, né? As senhoras devem ter suportado em silêncio inúmeros sofrimentos até hoje. Devem ter passado por momentos em que desejaram abandonar tudo. Nessas horas, até tenham pensado que a morte seria o único alívio. Consigo compreender perfeitamente a dor e a tristeza que devem ter sentido. Mas esse budismo tem o poder de transformar o sofrimento em felicidade, transformar as lágrimas derramadas em gemas de brilhante boa sorte. As pessoas que mais sofreram são as que mais têm o direito de serem felizes. Mas conversando com o que a coordenadora da DF falou, né? Como é que tá a tua prática diária? E aí a seriedade com que a gente lida com a nossa prática individual é a seriedade que a gente lida com a nossa felicidade. Então, se eu negligencio a minha prática diária do Gongyo e do Daimoku, eu estou negligenciando a minha própria felicidade. Eu tenho seriedade com a minha prática da fé, com a minha transformação individual, eu tenho responsabilidade e seriedade com a minha felicidade. É um alívio pensar que é a nossa responsabilidade também, né? Não depende de ninguém, só da gente. Tem uma parábola no budismo, né, que diz o seguinte, nos escritos, né? Que tinham dois amigos juntos, né? E aí um deles acabou caindo no sono porque tinha se embriagado e tudo mais. E aí o bom amigo pensou, caramba, eu quero que essa pessoa fique bem, né? Como é que eu posso fazer? Então ele pegou uma joia muito rara, muito valiosa, e botou no paletó dele e costurou por cima do paletó. E foi embora e deixou o amigo lá. E o amigo acordou, continuou vivendo, só que em meio a várias intempéries da vida, várias dificuldades, ele começou a ficar pobre, e ficou pobre, chegou a passar fome. E aí nesse momento de pobreza, de tristeza, né, ele encontrou com esse outro amigo. E ele falou assim, pô, você chegou, tá assim, mas e a joia que eu deixei aí contigo costurada pra você ficar bem? O amigo ficou, caramba, super feliz, né, porque, caramba, eu tenho uma joia aqui que pode resolver meus problemas. E ele faz essa analogia para pensar na nossa vida, enquanto seres budistas, enquanto estado de Buda. A gente já tem essa joia, né? Então a gente precisa despertar essa joia. De que forma a gente desperta? Com a prática individual e altruística, com a prática da realização do Gongyo e do Daimoku, com a prática da realização do Konsen-Rufu. Simples, né? Para fechar com chave de ouro esse capítulo, Raios Benevolentes, eu queria citar como ele fecha, né? A senhora Kiyohara, que é a coordenadora da DF, disse há pouco que as senhoras podem atingir uma condição de vida de rainhas. Nichiren Daishonin declara que todos nós somos filhos do Buda. Do ponto de vista do budismo, cada um dos senhores é um tesouro. Cada um possui a suprema boa sorte
e a maior das missões. Essa condição supera a de qualquer rei ou rainha. Por isso, não há como os senhores permanecerem imersos à infelicidade. Tudo que está acontecendo agora não tem como permanecer. Então, independentemente das dificuldades que a gente esteja vivendo, né, temos uma missão grandiosa que supera a de reis e rainhas. Então, é garantida a nossa felicidade. É garantida. Quando a gente fala do Daimoku da Bela Oportunidade para a construção da nossa sede da Subgrande Rio, é esse mesmo caminho, ela já está garantida. O que a gente está fazendo com esse movimento é justamente fortalecendo a nossa vida para receber esse benefício da prática. Porque a sede é um caminho, já está lá. Como eu vou chegar a essa sede? Então preciso ter aquela postura de rei e rainha que a gente vem reafirmando sempre, sabe? Então de que forma eu atinjo isso? Consigo esse estado de vida presente na minha vida, na realização do Gongyo e do Daimoku e da prática altruística. Sejamos nós os raios benevolentes da nossa sociedade, da nossa Belfor Roxo, da nossa Meriti, da nossa Duque de Caxias. Sejamos nós esses protagonistas que vamos transformar a realidade cruel, às vezes muito difícil da nossa localidade, da Baixada Fluminense. E assim, naturalmente a gente está na nossa sede, naturalmente a gente está construindo o Conserufo e naturalmente a gente está vivendo a nossa felicidade. Então a gente já está com isso em mente, por que esperar? Vamos juntos então construir uma grande história dentro da Subgrande Rio, onde cada um é protagonista da sua própria vida. E juntos construiremos uma grande história. Então até a próxima, um beijo, tchau, tchau.